acontece o aumento da quantidade de célula muscular, a célula fica maior, é isso? Esse processo do aumento da quantidade de células é chamado de hiperplasia. Sim. E eu queria reforçar uma coisa que o Bruno falou, que muita gente diz às vezes assim, né? É melhor fazer isso do que não fazer nada. Às vezes é melhor É não melhor não fazer fazer nada do nada, que fazer um exercício que não seja o indicado, né? específico, né, para aquela Específico. condição ou para aquela pessoa. Certo. O que é hipertrofia? Hipertrofia é um processo normal de várias células do corpo. A gente pensa só na célula Inclusive no tecido muscular. adiposo, né? O tecido adiposo, ele hipertrofia e o Hiper, infeliz ainda é hiperplasia, hiperplasia, né? dependendo da área do corpo. E é uma característica que é quase que específica de alguns tecidos, dentre eles o tecido adiposo, essa capacidade de hiperplasiar após o período maturacional. Na fibra muscular isso não é frequente, a menos que a pessoa use certos tipos de recurso, mas a gente está falando do processo fisiológico natural. Na fibra muscular, o que é que acontece? É dividido em basicamente três passos, que eu vou tentar aqui resumir Que é bem complexo. que são bem complexos. Eu tenho um processo inflamatório, que pode ser decorrente do treino ou de outros fatores externos. Eu tenho células quiescentes, ou seja, células adormecidas, que são chamadas de células satélite, que nada mais são do que células tronco, que mediante fatores inflamatórios elas se ativam, mediante os outros fatores do corpo, que são sinal de que aquele tecido precisa de mais massa muscular, elas migram e proliferam, elas se multiplicam. Aí eu tenho vários reguladores disso, desse processo, né? Só dessa caminhada da célula até a fibra que está liberando esses fatores pró-inflamatórios, eu tenho diversos agentes. Eu tenho agentes pró-inflamatórios, eu tenho o IGF, eu tenho a testosterona influenciando, eu tenho a, As a- próprias miocinas, né? as miocinas, O próprio lactato, hoje em dia, tem lactato. algumas pesquisas com indução de miossíntese Isso. proteica, né? Estou tentando me lembrar a miostatina. Tem a miostatina, que é um regulador da própria fibra muscular, que é liberado constantemente para evitar que a fibra cresça em excesso. Aí diminui-se a liberação desse peptídeo. Aí o que é que acontece? Essas células migram, doam seu núcleo e recompõem aquela face que está Danificado. danificada. O núcleo nada mais é do que um local que tem informação genética. E o tecido muscular, a fibra muscular, é uma célula polinucleada, ela tem vários núcleos. Então, o que é que a pesquisa mostra? Que precedendo um processo de crescimento muscular, eu tenho um aumento da quantidade de De mionúcleos. mio- Que é Esse, a hiperplasia. não, Não é é o hiperplasia. começo da hipertrofia. Eu já tenho a informação genética para fazer mais unidades É como se tu contráteis. tivesse uma fábrica e tu aumentou o número de Operários. operários, né? Pronto, eu tenho mais operários para me fornecer, para potencializar aquele crescimento da fábrica. Eu tenho a informação gênica ali. Isso quer dizer que o músculo vai crescer? Ainda não. Eu preciso de algo que sinalize para que esse núcleo libere, né, o RNA mensageiro. E aqui a gente não está falando de qualquer proteína, porque o núcleo ele armazena a informação de proteínas, mas quando a gente está falando de hipertrofia muscular, a gente está falando de actina e principalmente de miosina. Elas compõem mais de 90% Do volume do muscular. Da volume proteína muscular. intracelular. Isso. É porque síntese proteica, o pessoal sempre confunde síntese proteica com hipertrofia, né? Síntese proteica você tem a todo momento acontecendo lá, tipo, a cada mês todas as proteínas do teu antebraço são diferentes das de um mês atrás, né? Não necessariamente o processo de síntese proteica vai estar relacionado ao processo de hipertrofia, mas necessariamente o processo de hipertrofia vai precisar de síntese proteica, certo? Certo. E esse aí é o final do processo, né? O que é que eu tenho? Esse é o começo do processo, eu fico com mais mionúcleos. O meio do processo, eu preciso de fatores transcricionais sinalizando para esse mionúcleo produzir mais actina e miosina, né?
Falou dos transcricionais, é aquele, o RNAzinho mandando informação genética Isso. lá. A transcrição é aquele processo onde eu sinalizo para o gene produzir mais daquele gene específico, mas eu ainda não tenho a proteína. Eu ainda não tenho a proteína. O que é esses fatores de transcrição? Aí eu tenho o mais famoso de todos, né? Só porque é voltado para a hipertrofia, eu tenho vários fatores de degradação proteica. Mas o mais famoso é o complexo mTOR, né? mTOR 1 e 2, que são ativados por transdução mecânica, por IGF. Eu vi um influencer muito famoso falando da relação da testosterona com o processo do mTOR. Aí eu pensei assim, isso é redundância de sinalização, porque a testosterona ela já sinaliza direto Direto naquele no núcleo. miolúcleo, né? Aí eu fui procurar na Inclusive, o literatura receptor do androgênio da testosterona é diretamente direto no no miolúcleo. núcleo. E eu fui procurar uma informação sobre aquilo, não achei nada, então eu acho que foi vozes da cabeça Foi o que dele, dizem né? que o músculo, ele você não perde músculo, ele só fica desinchado, ele só desincha quando Ele você para de perde. treinar. Esse daí é pior. Esse daí diz que a gente perde só glicogênio Ei. quando o músculo. Você para de treinar, o músculo continua no seu corpo, ele só perdeu glicogênio, ele deu uma Só uma murchadinha. murchada, né? Ele confundiu com o processo de carb-up do fisiculturismo. O cara faz associação por alusão, que a gente chama, né? Pega uma coisa que acontece e faz uma extrapolação que não tem nada a ver Porque com. no fisiculturismo, antes de subir ao palco, tem uma supercompensação de Isso. carboidrato para Faz um carb-up. poder dar realmente essa sensação De mais cheio. pump, né? E você de puxa mais um cheio. pouquinho de água também, né? Claro, Quando você carboidrato come carboidrato, puxa muito você água, né? precisa de uma molécula de água para quebrar o carboidrato. A gente normalmente estoca 6,3 milimoles de glicogênio e durante a depredação, o cara está com uma dieta muito baixa em carboidrato, isso cai para 4 e alguma Ou coisa. seja,